Pastor Eduardo. Hermano, nosotros te amamos, amamos a tu familia. Está ahí Priscila, Lorenzo. Es una persona de familia. O sea, vamos a fluir. Dejo contigo. Buenos días, bendiciones a todos. Dios les bendiga mucho. Acá está mi esposa Priscila. Póngase de pé, Priscila. Dios les bendiga. Y ahí en el vientre tras a Luca, nuestro segundo hijo. Allá está Lorenzo, el hijo del pastor, siempre es difícil de lidar. Déjame solo Ore decir, por las hermanas ahí. los niños si quieren salir a su clase pueden ir. No hay más, creo, pero adelante. Eu quero aproveitar essa manhã para compartilhar algo do Senhor com vocês. Quiero aprovechar esta mañana para compartir algo del Señor con ustedes. Não vou arriscar falar em espanhol para vocês permanecerem na fé. No me voy a arriesgar a hablar en español para que permanezcan en la fe. Então vou contar com a tradução do meu amigo Francisco. Voy a estar con la traducción de mi amigo Francisco. Nina, muito obrigado também. Nina, Esse casal nos recebeu aqui de uma maneira muito, muito poderosa, muito graciosa. esta pareja nos recibió de una manera muy amable. Deus lhes bendiga muito. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Nosotros estamos honrados. Estou amando México. Sí, sí. Eu vou vir acá, creio eu. Em Cancún. En Cancún. Por el agua, muito hermosa. Eu vivo em Balneário Camboriú, que é uma península também. Yo vivo en Balneario Camboriú, que es una península, playa. A água não é tão bonita, mas é uma cidade muito linda. El agua no es tan bonita, pero es una ciudad muy bonita. E temos muitas praias bonitas também ali. Tenemos E muchas, uma grande estrutura. tenemos muchas playas bonitas y una gran estructura. O verão lá é um lugar muito badalado no país. El verano es un lugar muy lleno, mucha gente de todo el país va a este lugar. E é um lugar que precisa de muita oração. Es un lugar que necesita mucha oración, Porque estão construindo cada vez prédios maiores. porque cada vez se están construyendo edificios mayores. O prédio que eu moro tem 42 andares de apartamento, fora as garagens. El edificio que vivo tiene 42 pisos de departamentos más garage. E agora tem de 87, estão construindo um com 100 andares. Y ahora hay un edificio de 87, otro de 100. Es como E eles estão Dubai. dizendo que lá é a Dubai do Brasil. Sí, están diciendo que es como Dubai de Brasil. E o que eu vejo lá é que tem muito controle de mamão. Y yo que veo allá es mucho control de mamón. E também que as pessoas são muito entregues à promiscuidade. Y que las personas son muy muy dadas a promiscuidad. Por causa da cidade de praia, de verão. Porque es una ciudad de playa y de verano. E Deus nos estabeleceu como igreja ali Y Dios nos puso ahí como iglesia para falar de uma forma não religiosa. para hablar de una manera no religiosa. Eu passei muitos anos pregando no Brasil, Yo pasé muchos años predicando en Brasil, nas maiores igrejas, en las más grandes iglesias, nos mais importantes congressos, en los más importantes congresos, sempre de terno, gravata. siempre de corbata, traje. Sí. Agora eu sempre estou de tênis, calça jeans e camiseta, Ahora soy siempre de tenis, mezclilla y playera. porque Deus tem falado muito ao meu coração Porque Dios tiene hablado mucho a mi corazón que não se trata de falar para crentes, no se trata de hablar a creyentes, mas de falar com os filhos de Deus. pero de hablar con los hijos de Dios. E para falar com os filhos de Deus, Es para hablar con los hijos de Dios, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, nosotros necesitamos romper algunos paradigmas, algumas tradições, algunas tradiciones, não que impede eles de ouvir, no que impide ellos de escuchar, mas que nos impede de falar. pero que nos impide de hablar. Nós nos acostumamos a falar para crentes. Nosotros nos acostumbramos a hablar con E creyentes temos uma linguagem para o crente. y tenemos un lenguaje con los E creyentes. aí acabamos não comunicando com os filhos de Deus. Y entonces acabamos no comunicando con los hijos de Dios. E o que o Senhor tem falado na nossa cidade nesses últimos dias, Y que el Señor ha hablado en nuestra ciudad en estos últimos días, e lá na Reino, na nossa igreja, en Reino, nuestra iglesia, é sobre quem é Cristo. es sobre quién es Cristo.
Nós falamos muito sobre Jesus nosotros hablamos mucho sobre Jesús e nós falamos muitas coisas sobre Cristo, y hablamos muchas cosas sobre Cristo, mas geralmente não conseguimos responder uma pergunta muito simples: pero generalmente no logramos contestar una pregunta muy sencilla. quem é Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Quando o Cristo? Espírito Santo me confrontou acerca dessa pergunta, Cuando el Espíritu Santo me confrontó acerca de esta pregunta, eu dei aula na Faculdade Batista. yo di clases en la Universidad Bautista. Eu tenho títulos em várias universidades importantes. Tengo títulos en varias universidades importantes. Estudei teologia por muitos anos. Estudié teología por mucho tiempo, muchos años. Hoje sou professor Hoy soy maestro e dou aula para pessoas de todo do Brasil e do exterior também. y doy clases para personas de Brasil y de fuera de Brasil. Então, eu respondi o que qualquer crente responderia. Entonces yo contesté lo que cualquier creyente contestaría. Jesus é meu tudo. Jesús es mi todo. É o ar que eu respiro. Es el aire que respiro. É meu amor. Es mi É amor, minha vida. mi vida. E o Espírito Santo falou comigo: tá bem, mas e conforme revelado na Escritura, quem é Cristo? Y el Espíritu Santo me habló, pero conforme las Escrituras, conforme está revelado en las Escrituras, ¿quién es Cristo? E eu não tive palavras para responder. Y yo no tuve palabras para Então eu contestar. descobri que a igreja não sabia dizer quem é Cristo. Entonces descubrí que la iglesia no sabía decir quién es Cristo. Porque fui falar com a igreja e vi que a igreja não sabia dizer quem é Cristo. Porque fui a hablar con la iglesia y la iglesia no sabía decir quién es Cristo. E, bom, se eu que sou professor não sabia, né? Si yo que soy maestro no sabía, Então não esperava outra coisa das no pessoas. esperaba otras cosas de los demás. Que eles não trabalham com isso, não vivem isso. Porque ellos no trabajan con esto, no viven esto. E aí eu acabei entendendo que nós temos duas linguagens na igreja. Entonces acabé comprendiendo que hay dos lenguajes en la iglesia. Uma linguagem eterna Un lenguaje eterno e uma linguagem temporal. y un lenguaje temporal. Nós temos uma linguagem eterna e espiritual. Tenemos un lenguaje eterno y espiritual E temos uma linguagem totalmente natural. y tenemos un lenguaje totalmente natural. E nessa linguagem natural, En este lenguaje natural, nós liberamos conhecimento natural. nosotros liberamos conocimiento natural. E é possível edificar uma igreja Y es posible edificar una com iglesia base em conhecimento natural, con base en conocimiento natural, com base em um conhecimento temporal, con base en un conocimiento uma temporal, linguagem totalmente humana. pero en un lenguaje totalmente humano. É possível fazer isso. Es posible hacer esto. Mas a igreja também precisa de uma linguagem eterna. Pero la iglesia necesita de un lenguaje eterno. Ela precisa tocar essa linguagem eterna. Ella necesita tocar este lenguaje E eterno. ela precisa receber essa palavra que vem do eterno. Y ella necesita recibir esta palabra que viene del eterno. E eu entendi que quando nós falamos de Jesus, Entonces comprendí que cuando hablamos de Jesús, falamos apenas do que é natural. hablamos apenas de lo que es natural. Mas Jesus não é apenas natural. Pero Jesús no es apenas natural. Porque Jesus carrega em si a eternidade. Porque Jesús trae en sí la eternidad. E Jesus tampouco é apenas a eternidade. Y Jesús Tampouco é apenas a eternidade. tampoco es apenas la eternidad. Ele é homem. Él es hombre Está no tempo. y está en el tiempo E é temporal. y es temporal. E como homem, Y como hombre, ele carrega a eternidade. Él trae la E eternidad como eterno, y como eterno, ele tem humanidade. Él trae humanidad. Então o que eu entendi? Entonces, ¿qué entendí? Que Jesus Que Jesús é a humanidade de Cristo. es la humanidad de E Cristo. que Cristo Y que Cristo é a eternidade em Jesus. es la eternidad en Jesús. Cristo é a linguagem eterna de Deus. Cristo es la lenguaje eterno de E Dios. Jesus é a linguagem temporária de Deus. Y temporal. Jesús es el lenguaje temporal de Dios. Jesus é a linguagem natural. Jesús es el lenguaje natural. Cristo é uma linguagem eterna. Cristo es el lenguaje Nós eterno. estamos falando de uma só pessoa. Estamos hablando de una sola persona. Jesus Jesús e Cristo y Cristo são uma só pessoa. son solo una persona, Mas são duas naturezas pero son dos naturalezas completamente distintas. completamente distintas. Cristo fala de uma natureza eterna, Cristo habla de una naturaleza eterna, de uma natureza espiritual, de una naturaleza de uma espiritual, natureza divina. de una naturaleza E divina. Jesus fala de uma natureza humana, Jesús habla de una naturaleza humana, terrena. terrena. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo no 15, verso 47, verso 47, a Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, la Biblia dice que el primer hombre, Adán,
Ele foi alma vivente. Ele foi um alma vivente. E ele é terreno. E ele é terreno. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, que o primeiro Adão era terreno. La palavra diz em 1 Coríntios 10, 15, 47, que o primeiro homem, Adão, era terreno. Porque veio da terra. Porque vino de la tierra. Mas o segundo homem, Pero el segundo hombre, Cristo, Cristo, o Senhor, Senhor, ele veio do céu. Ele vino de los cielos. Não é da terra. No era de la tierra. Ele veio do céu. Ele vino de la tierra. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele veio do céu. Ele vino del cielo. Então nós temos dois homens. Então temos dois homens. Um que veio da terra e é terreno. Uno que vino de la tierra, terreno. E um que veio do céu, é celestial. E uno que vino del cielo, celestial. E esse homem celestial E este homem celestial veio para a terra vino la tierra dentro de um homem terreno. adentro de um homem terreno. Então Jesus carrega dentro dele Então Jesus traz dentro de ele a divindade la e divindade, a eternidade la eternidade de Cristo. de Cristo. E Cristo E Cristo está em Jesus. está em Jesus, A eternidade la eternidade e a divindade e la divindade está no corpo de um homem. está en el cuerpo de un hombre. Então, uma só pessoa, Entonces, una sola persona, duas naturezas dos naturalezas completamente distintas. completamente E distintas, tem operacionalidades que tienen operacionalidades completamente diferentes. completamente E nós diferentes. precisamos compreender isso. Y necesitamos comprender Senão esto. nós vamos edificar uma igreja Si vamos a edificar la iglesia dentro de um conceito totalmente humano, dentro de un concepto humano, natural, natural, temporal. temporal, Se nós não entendermos si no comprendemos que há duas operações, que hay dos operaciones, uma operação daquilo que é eterno una operación de lo que es e eterno uma operação daquilo que é terreno. y una operación de lo que es terreno. E nós temos que entender Tenemos que que comprender a eternidade e a temporalidade que la eternidad y la temporalidad só conseguiu habitar juntos solo logró habitar junto e em harmonia en armonía em Jesus. en Jesús, Porque Jesus submeteu porque Jesús sometió a sua humanidade su humanidad à divindade de Cristo. a la divindad de Cristo. Ele submeteu Él o sometió que é terreno lo que es terreno ao que é celestial. a lo que es Ele celestial. submeteu Él sometió todo conhecimento humano todo conocimiento humano à sabedoria que vem do céu. a la sabiduría que viene del Ele cielo. submeteu Él sometió sua humanidade su humanidad à divindade, a la à divindad, eternidade, a la eternidad, como ninguém conseguiu. como nadie logró. E essa submissão, Y esa sumisión, sem imposição, sin que posición, nasceu do seu próprio coração, que nació de su propio corazón, essa submissão esta é submisión que faz a harmonia es que hace con la armonía entre o eterno e o temporal. entre el eterno y el temporal. E só haverá harmonia Y solo habrá armonía entre aquilo que é celestial, entre aquello que es aquilo celestial, que é eterno, lo que es eterno, aquilo que é terreno aquel que es terreno e aquilo que é natural. y lo que es natural. Se aquilo que é natural Si lo que es natural estiver sujeito ao que é eterno. esté sujeto a lo que es eterno. Preste atenção que em Efésios, no capítulo 1, Efesios capítulo 1, no verso 3, el versículo 3, nós temos algo muito interessante. tenemos algo muy interesante. O texto diz: El texto dice: bendito bendito o Deus sea el Dios e o Pai y el Padre de nosso Senhor de nuestro Señor Jesus Cristo. Jesús Cristo. E olha que Jesucristo. interessante esse texto. Mira qué interesante este texto. Bendito o Deus e o Pai. Bendito el Dios y el Padre. Bendito o Deus e Pai Bendito Dios y Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. de nuestro Señor Jesucristo. Se Deus Si Dios é Deus es Dios de Jesus, de Jesús, Jesus não pode ser Deus. Jesús no puede ser Dios. Porque senão seria Deus de Deus. Si no sería Dios de Dios. E Deus não pode ter um Deus. Y Dios no puede tener un Eu não Dios. sei se vocês me compreenderam. No sé si lograste O comprender. texto diz: bendito Bendito seja o Deus sea el Dios de Jesus. de Jesús. Se Jesus é Deus, Si Jesús es então o Dios, texto está dizendo: seja bendito o Deus de Deus. entonces O texto está dizendo: el texto está diciendo, bendito seja Deus de Deus. bendito sea el Dios de Dios. Así es. Então, Jesus Jesús não pode ser Deus. no puede ser Dios. Jesus é homem. Jesús es hombre. Por isso diz: bendito Por eso dice o bendito Deus el Dios de Jesus. de Jesús. Porque Jesus, enquanto homem, Porque Jesús en cuanto hombre tem um Deus. tiene un Dios. Mas diz também: e Pai Pero dice también y Padre de Cristo. de Cristo. De Cristo. De Cristo. Ele não é Deus. Él no es Dios. De Cristo. De Cristo. Ele é Pai. Él es Padre Porque Cristo de Cristo. é Deus. Es Dios.
Consegue entender? ¿Pudieron entender? Então ele é Deus de Jesus Por eso él dice, Él es Dios de Jesús e Pai de Cristo. y Padre de Cristo. Jesus é o Filho do homem, Jesús es el Hijo del hombre, enquanto Cristo é o Filho de Deus. en cuanto Cristo es el Hijo de Dios. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não sei Quem se está estão entendendo? Levante a mão, deixa eu ver se compreendendo. você está entendendo. Então preste atenção. Bendito Entonces presta atención, bendito seja o Deus sea el Dios de Jesus de Jesús e o Pai y el Padre de Cristo. de Cristo, Deus Dios do homem, del hombre, Pai Padre do eterno. del eterno. A Jesus A Jesús todos podem conhecer. todos pueden conocer. Qualquer pessoa pode conhecer Jesus, Cualquier persona puede conocer a Jesús, baseado apenas no seu conhecimento natural. pero se basa apenas en su conocimiento Eu natural. vou dizer de novo. Vamos a repetir. Qualquer pessoa pode conhecer Jesus, Cualquier persona puede conocer a Jesús baseada apenas no seu conhecimento natural, basada apenas en mi conocimiento natural, sem qualquer tipo de revelação. sin cualquier tipo de revelación. Se eu for agora Si yo voy ahora a lugares onde eu já estive, como no Egito, en lugares como Egipto, onde há pessoas de maioria muçulmana, donde hay personas de mayoría musulmana, ali nesse lugar eu perguntei. No Egito eu perguntei. en el Egipto yo fui a Egipto y pregunté, Quem é Jesus? ¿quién es Jesús? Eu fui a Dubai e perguntei. Fui a Dubái y pregunté, ¿Quién es Jesús? ¿quién es Jesús? E todos os muçulmanos Todos los com musulmanes quem eu tive contato con tuve contacto disseram mais ou menos a mesma coisa. dijeron lo mismo, más o menos lo mismo. Jesus foi um bom homem. Jesús fue un buen hombre. Alguns ousaram dizer até que ele era um profeta. Algunos dijeron que él fue un profeta. E eles diziam, é um bom homem, um profeta que andou pelo mundo, Un buen hombre, un profeta que caminó por el mundo, ensinando bons princípios, ensinando principios, compartilhando valores. compartiendo valores. Nós o respeitamos Nosotros lo e o respetamos reconhecemos. y lo reconocemos. Então, isso é comum. Entonces esto es común. Qualquer pessoa sabe falar de Jesus. Cualquier persona sabe hablar de Jesús. Budista sabe falar de Jesus. El budista sabe hablar de Jesús. Kardecista sabe falar de Jesus. Un espiritualista sabe hablar de Jesús. Agora, escute bem. Ahora escuche bien. Só alguém que recebeu uma revelação Solo alguien que recibió una revelación pode dizer quem é Cristo. puedes decir quién es Cristo. Qualquer igreja pode dizer quem é Jesus. Cualquier iglesia puede hablar de Qualquer Jesús. influenciador pode ir para a internet e falar de Jesus. Cualquier influencer puede ir a internet a hablar de Jesús. Qualquer pessoa pode falar de Jesus e atrair a atenção de multidões de pessoas. Cualquier persona puede hablar de Jesús y atraer la atención de multitudes de gente. Mas fundamentar essas pessoas Mas fundamentar estas personas com base em um conhecimento totalmente humano. con base en un conocimiento totalmente humano. Mas quando nós falamos de Cristo, Pero cuando hablamos de Cristo, nós não estamos falando mais do conhecimento humano. nosotros ya no estamos hablando de conocimiento Não humano. estamos falando mais daquilo que é natural. No estamos hablando de lo que es natural. Estamos falando daquilo que é eterno, Estamos hablando de lo que es eterno, do que é celestial, lo que es celestial, do que é divino. lo que es divino. E aí você não pode conhecer Y entonces no puedes conocer por meio do conhecimento natural. comiendo del conocimiento natural. Você pode conhecer apenas Solo puedes conocer por apenas meio de uma revelação. por medio de una revelación. Jesus andava pelas bandas de Cesareia de Filipe. Jesús andaba por Cesarea de Filipos. Eu tive o prazer com Priscila de estar aí, Yo tuve el placer de estar ahí em Cesareia de Filipe, en Cesarea de Filipos, em um lugar onde Jesus reuniu seus discípulos en un lugar donde Jesús reunió sus e discípulos fez a seguinte pergunta. y hizo la siguiente A pregunta. pergunta foi: La pregunta fue, quem dizem os homens ¿qué dicen los hombres ser o filho do homem? ser el Hijo del Hombre? Quem as pessoas dizem ¿Quién las personas dicen que é Jesus? que es Jesús? Jesus é o filho do homem. Jesús es el Hijo del Hombre. Então ele não pergunta aos discípulos: Él no pregunta a los discípulos, quem vocês dizem ¿quién ustedes dicen ser o filho do homem? ser el Hijo del Hombre? Ele diz: quem as pessoas dizem Él pregunta, ¿quién las personas dicen ser o filho do homem? ser el Hijo del Hombre? Quem as pessoas dizem ¿Qué las personas dicen que é Jesus? que es Jesús? E eles responderam dizendo: Y ellos respondieron diciendo, uns dizem unos dicen que o filho do que el homem Hijo del Hombre é a reencarnação de João Batista. es la reencarnación de Juan Bautista. Outros dizem Otros dicen que o filho do homem que el Hijo del Hombre é Elias. es Elías. E por que diziam João Batista? ¿Y por qué decían Juan Bautista? Por causa da autoridade com que falava.
porque la autoridad que él hablaba. Por que dizem Elias? Porque decía Elías, Por causa das sinais, das maravilhas que fazia. por causa de las maravillas y las señales que hacía Elías. E outros diziam Jeremias, Y otros decían Jeremías, pela profundidade das palavras. por la profundidad de las palabras. Então eles diziam que Jesus Entonces decían que Jesús era um profeta. era un profeta, Era talvez João Batista reencarnado. era tal vez Juan Bautista reencarnado, Elías, Elías, que havia voltado. que había regresado, Talvez a Jeremias, o tal vez a o Jeremías, mesmo espírito de el Jeremias, mismo espíritu de em Jeremías, profundidade de palavras. en profundidad de palabras. Então Jesus, ao ouvir tudo isso, Entonces Jesús, al escuchar todo esto, ele muda a pergunta. él cambia la pregunta, Ele muda também a direção da pergunta. él cambia la dirección de la Não é pregunta. mais o que dizem os homens. No es lo que dicen los Ele hombres. pergunta agora, e vocês? Él pregunta ahora, ¿y ustedes? E vocês, meus discípulos? ¿Y ustedes, mis discípulos? Quem vocês dizem ¿Quién ustedes dicen ser o Filho de Deus? ser el Hijo de Dios? Quem vocês dizem ¿Quién ustedes que dicen eu sou? que yo soy? E quando ele diz eu sou, Y cuando él dice yo soy, ele manifesta él manifiesta sua divindade. su divinidad. Eu não sei se vocês se lembram. No sé si te acuerdas, Quando ele foi atrapado no Monte das Oliveiras, cuando Jesús fue atrapado en el monte de los olivos, que perguntaram, que preguntaron, quem é ele? ¿quién es él? Judas disse, o que é o beijar? Judas dice, el que yo besar. Quando eles chegaram para prenderam, Cuando llegaron a prender, Jesus perguntou, Jesús preguntó, a quem buscais? ¿a quién buscáis? Eles disseram, a Jesus o Nazareno. Ellos dijeron a Jesús Nazareno. Ele disse, eu sou. Él dijo, yo soy. E quando ele disse, eu sou, Cuando él dice, yo soy, todos caíram de uma só vez. todos cayeron de una sola vez. Porque quando ele diz, eu sou, Porque cuando él dice, yo soy, ele sai do humano él sale del e humano revela o eterno. y revela el E eterno. quando ele pergunta aos seus discípulos, Cuando él pregunta a sus discípulos, quem dizem vós? ¿quién dicen vos? Quem dizeis vós? ¿Quién decís vos Que eu sou. que yo soy? Ele tira a pergunta Él saca la pregunta de um ambiente natural de un ambiente e natural leva ela para um ambiente celestial. y la lleva a un ambiente celestial. E observe agora Observe ahora que Simão Pedro, que Simón Pedro, Simão Bar Jonas, Simón Bar Jonas, filho de Jonas, hijo de Jonás, se levanta se ponte de pie e diz: Tu és o Cristo, y dice, tú eres el Cristo, o Filho el Hijo do Deus vivo. del Dios vivo. E ele disse: Bendito és tu, Simão. Y él dice, bendito es tú, Simón, Simão, filho de Jonas, Simón, hijo de Jonás, porque não foi a porque carne, no fue la carne nem o ni sangue el sangre que te revelou que essas te coisas, reveló, mas o meu mas Pai mi Padre que está no que céu. estás en los cielos. Veja, qualquer pessoa Vea, cualquier persona sabe dizer quem é Jesus, sabe decir quién es mas Jesús, só quem tem uma revelação mas solo quien tiene una sabe revelación dizer quem é Cristo. sabe decir quién es Cristo. A Jesus, A eu Jesús conheço por meio do conhecimento natural, lo conozco por medio de mi conocimiento natural, mas só por meio de uma revelação pero solo por medio de una eu posso revelación alcançar o conhecimento de Cristo. yo puedo alcanzar el conocimiento de A Cristo. igreja precisa La iglesia necesita abandonar esse conhecimento superficial, abandonar el conocimiento superficial, abandonar essas mensagens superficiais, abandonar el mensaje superficial, sair desse tempo natural e temporal. salir del tiempo natural. A igreja precisa La iglesia necesita urgentemente urgentemente deixar de viver no tempo, dejar de vivir en el tiempo, deixar de viver pelas preocupações naturais, dejar de vivir por las preocupaciones deixar naturales, de agir e viver pelas necessidades, dejar de vivir y actuar por las necesidades e vir a uma mensagem y venir a un mensaje que está mais alto, que está más alto, uma mensagem eterna, un mensaje uma eterno, mensagem revelada, un mensaje porque o revelado conhecimento natural, y el conocimiento natural, porque o conhecimento natural porque el conocimiento natural tem poder tiene poder de mudar os seus hábitos, de cambiar tus hábitos, de mudar os seus costumes, de cambiar tus mas costumbres, nunca pero nunca terá o poder de mudar a sua natureza. nunca te da el poder de cambiar Mas tu uma naturaleza. revelação Pero una revelación muda cambia a nossa natureza. nuestra E uma naturaleza. vez que essa natureza é Y transformada, una vez que esta naturaleza es essa transformada, natureza esta naturaleza produz uma conduta, produz una conducta, produz hábitos, produz hábitos, produz um comportamento produz comportamientos digno de Cristo. dignos de Cristo. Mas uma mensagem superficial, Pero un mensaje superficial, natural, nunca vai te levar nunca te va a a llevar agradar o coração de Deus. a agradar el corazón de Porque Dios. toda mudança Porque todo é cambio máscara. es
máscara, es máscara, é falsa, es é falsa, algo es algo que a gente usa para maquiar, que usamos para para maquilar, que um me aceite, para que uno me acepte, para que outro me aceite, para que otro me para que acepte, líderes me aceitem, para que líderes me para acepten, que as pessoas me aceitem. pero para que las personas me acepten. Então eu visto uma roupa Entonces yo pongo una ropa que todos querem ver, que todos quieren ver, mas quando eu sou tocado pero cuando soy tocado por uma revelação, por una revelación, há uma transformação hay una na transformación natureza que en tu vivo. naturaleza, E eu deixo de viver y yo dejo de vivir em uma natureza terrena, en una naturaleza terrena, temporal, temporal, falida, caída, e passo a viver y paso a vivir em uma natureza celestial, en una naturaleza celestial, eterna, eterna, divina. divina. Eu estou aqui para profetizar Yo estoy aquí para que a profetizar igreja não foi chamada que la iglesia no fue para llamada viver em Jesus. para vivir en A Jesús, igreja foi chamada la iglesia fue para llamada viver em Cristo. para vivir en A Cristo. Bíblia não te manda La Biblia no te manda ter a mente de Jesus, tener la mente de Jesús, mas a Bíblia te diz: pero la Biblia te dice tenha a mente de Cristo. tener la mente de Cristo. Nós precisamos sair Nosotros necesitamos salir dessa mensagem rasa de este mensaje raso e buscar y buscar uma mensagem revelada. una mensaje Não revelada. podemos mais aceitar No podemos más aceptar vir aqui venir aquí para ouvir para escuchar algo que não venha do alto, algo que no viene del algo que alto, nasce no conhecimento humano, algo que se basa en conocimiento algo que humano, nasce na sabedoria humana. algo que basa en la sabiduría humana. Tiago diz: Santiago dice, a sabedoria humana la sabiduría humana é diabólica, es diabólica, é demoníaca. es E demoníaca. por que ela é diabólica? ¿Por qué es diabólica? Porque te faz correr atrás do nada. Porque te hace hacer correr atrás del nada. Você corre, corre, Corres, corres. e no fim Y en el fin você se dá conta te das que não cuenta construiu nada, que no construiste nada, que não edificou nada, que no edificaste nada, que não alcançou nada, que no alcanzó nada, que não produziu nenhum que no fruto. produció nada. Mas a sabedoria de Deus Pero la sabiduría de Dios vem do alto, viene del alto, não é da terra, no es de la tierra, vem do alto, viene del alto, é pura es e pura produz fruto. y produce frutos. Oh Dios. Ora bandere candala basurianda. Rebandoroko vandere candala basurianda recandolo cedere candala bashai. Dios. Escute o que eu vou te dizer. Escucha lo que te voy a decir. O Espírito Santo El Espíritu Santo está nos tirando está nos sacando de uma mensagem de un mensaje superficial superficial e está nos levando que nos está llevando a uma mensagem a un mensaje eterna. eterno. O Espírito Santo El Espíritu Santo está nos tirando de um ambiente está nos sacando de un ambiente onde as mudanças a donde los cambios são só no comportamento e nos hábitos, son solo del comportamiento y hábitos para uma mudança Para real um- de natureza, para un cambio a otra naturaleza verdadeiro, verdadera, algo que é visível algo visible aos olhos de qualquer pessoa. a los ojos de cualquier persona. Eu quero te dizer algo. Yo te quería decir algo Nessa manhã, en esta mañana por parte do Espírito Santo de Deus, por parte del Espíritu Santo de em Dios. Lucas no capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 47, el versículo 47. o texto diz El texto dice, que Jesus diz: Jesús dice, qualquer que vem a mim, cualquier que viene a mí, e quando ele diz qualquer que vem a y mim, cuando él dice cualquier que viene a mí, ele não está dizendo qualquer que se aproxima de mim. él no está diciendo cualquier que se aproxima de mí. Quem ouve isso pela primeira vez, Quien escucha esto por la primera vez, ou quem lê nas traduções normalmente em português, O que- espanhol, o francês, quien la lee en inglês, las traducciones inglés, portugués, español, geralmente vai pensar isso, generalmente van a pensar esto, que Jesus está dizendo qualquer que se aproxima de mim. que Jesús está diciendo cualquiera que se aproxima de mí. Mas quando você lê isso em grego, Pero cuando lees en griego, você entende que quando ele diz qualquer que vem a mim, entiendes que él dice cualquier que viene a mí, ele está falando de qualquer que é introduzido em mim. él está hablando de cualquiera que es introducido a mí. Exato. A Bíblia diz La palabra dice, la Biblia que dice Deus que Dios veio viene no Espírito
Dios vino en el Espíritu habitar dentro de mim. a habitar en mí. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Corintios 6:17. Diz, aquele que se une ao Espírito de Deus Dice, aquel que se une al Espíritu de Dios é um mesmo Espírito com es ele. un mismo espíritu con él. O Espírito de Deus El Espíritu de Dios entrou no nosso espírito, entró en nuestro se espíritu, uniu no nosso se espírito unió con nuestro de espíritu uma maneira tão poderosa de una manera tan que já poderosa não são dois espíritos, que ya no son dos mas espíritus, um espírito. es uno espíritu. Nós somos um espírito com Nosotros ele. somos un espíritu O con Pai, él. El Padre, O Filho, el Hijo, o Espírito, el Espíritu habitando em nós. habitando en Está nosotros. escrito, Está escrito. nós viremos Nosotros e venimos, faremos dejaremos. neles morada. Nós viremos, Nosotros vendremos, viremos venimos e faremos y haremos neles en él, Morada. morada, sí. Pai, Pai, Filho Hijo e Espírito, e Espírito habitando em nós. habitando en A nosotros. Bíblia fala disso. La Biblia habla esto. Todos nós sabemos disso. Todos nosotros sabemos de Isso é o esto. básico da nossa fé. Esto es el básico de Mas a nuestra Bíblia fe. também fala. Pero la Biblia también dice, E isso poucas pessoas prestam atenção. y esto pocas personas prestan Que uma atención, vez que Deus está em nós, que una vez que Dios está en nós nosotros, também somos introduzidos nele. nosotros también somos introducidos en él. Exato. Esto exactamente. Ser introduzido em Cristo. Ser introducidos en Cristo, É disso que ele fala es de esto que él habla quando Jesus diz: qualquer que vem a mim. cuando Jesús dice cualquiera que venga a mí. Quando ele diz qualquer que vem a mim, Cuando él dice cualquiera que venga a mí, ele está dizendo qualquer que é introduzido em mim. él está diciendo cualquiera que es introducido en mí. Paulo apóstolo Pablo apóstol fala da necessidade habla de la necesidad de sermos batizados em Cristo, de sermos bautizados en de Cristo, sermos mergulhados em que Cristo, seamos sumergidos en Cristo de uma maneira tão de profunda, una manera tan profunda a ponto de conhecermos a Cristo. a punto de conocermos a Cristo. É aqui que nós estamos. Es aquí que nosotros estamos. A igreja, La iglesia só a igreja, solo es iglesia porque Cristo está nela. porque Cristo está en ella. Só somos igreja, Solo somos iglesia porque Cristo está em nós. porque Cristo está en Mas a nosotros. continuidade disso Pero la continuidad de é esto que agora nós es que ahora nosotros estamos sendo introduzidos estamos siendo introducidos todos os dias todos los días em Cristo. en Cristo. Estamos sendo aprofundados Estamos siendo aprofundados. em Cristo. Dios solo habla Em Cristo. en Cristo. Então, se eu quero ouvir a Deus, Entonces, si quiero escuchar a eu Dios, preciso estar em Cristo. yo necesito estar en Cristo. Ele diz: qualquer que venha a mim, Y dice, cualquier que venga a mí, qualquer que é introduzido a mim, cualquier que es introducido a mí, ouve a minha palavra. escucha mi palabra. Ó, qualquer que venha a mim Cualquier que viene a mí e ouve a minha palavra y escucha mi palabra e a obedece. y las obedecen. Escute isso. Escucha esto. No original desse texto, En el original de este texto o que ouve a minha voz, es que el que oye mi voz, minhas palavras, mis palabras e a obedece, y la obedecen e faz segundo ouve, y haz según escucha, segundo oye, no original está assim: en el original está así. faz comigo Haz conmigo os negócios de meu Pai. los negocios de mi Padre. Quem está em Cristo, Quien está en Cristo, ouve a voz de Cristo oye la voz de Cristo e deixa de fazer coisas para Deus y deja de hacer cosas para Dios e passa a fazer coisas com Deus. y pasa a hacer cosas con Dios. E é totalmente diferente. Y es totalmente diferente Fazer coisas para Deus hacer cosas para Dios e fazer coisas com Deus. y hacer cosas con Dios. A igreja é ensinada La iglesia está enseñada a fazer coisas para Deus. a hacer cosas para Dios. E o pior, Y lo peor, nós somos ensinados somos a enseñados fazer coisas para Deus que Deus nem pediu. a hacer cosas para Dios que Dios ni pidió. Nós entendemos Nosotros entendemos que Deus quer isso. que Dios quiere esto. Então a gente vai lá e faz. Entonces vamos allá y hacemos. Mas Ele mesmo nem pediu. Pero Él mismo ni pidió. Eu me recordo de um texto, Yo me acuerdo de un texto. Lucas capítulo 10, Lucas 10, que está a partir do verso, se eu não me engano, 38, a partir del versículo 38. 39, 40. Lucas 10, 38, 39 a 40. ¿no? 38, 39, 40, Sim, 41. 38. Vai falar de Jesus chegando em Betânia. Vas a hablar de Jesús llegando en Betania. Quando Jesus chega até uma pequena aldeia chamada Betânia, Cuando Jesús llega a una pequeña aldea llamada Betania, uma mulher sai para recebê-lo. una mujer sale a O recibirlo. nome dela é Marta. Su nombre era Marta. E essa mulher Y esta tinha mujer uma irmã tenía una hermana, que se chamava Maria. se llamaba María.
Então veja como Marta está movida de boa intenção. Entonces ve como Marta está movida de buenas intenciones. Jesus é um profeta. Jesús es un profeta. Está chegando na sua aldeia. Está llegando en su ciudad, en su Ela sai aldea. para recebê-lo. Abre la casa para recibirlo. Ela oferece para Ella recebê-lo. ofrece la casa. E ela diz: Y ella dice, vem para minha casa. venga a mi casa. E quando Jesus está na casa dela, Mientras Jesús estaba en su casa, está à mesa, está a la mesa, ela está servindo. ella está sirviendo. Ela estava servindo a Jesus. Ella estaba sirviendo a Jesús. A quem ela estava servindo? ¿A quién ella estaba sirviendo? Ela estava servindo a Jesus. Ella estaba sirviendo a Jesús. Mas a sua irmã Maria Pero su hermana María também también se assentou aos pés de Jesus. se acercó a los pies de Jesús. Escute isso. Escucha O esto. texto diz: El texto dice, Maria María também también assentou-se aos pés de Jesus. asentóse a los pies de Jesús. Guarde essa palavra. Guarda esta palabra. Também, También, também, también, também, también, também assentou-se. también asentóse. O que isso quer dizer? ¿Qué esto quiere decir? Você nunca vai fazer o que é certo sozinho. Tú nunca vas a hacer lo correcto solito. Quando você decidir fazer o que é certo, Cuando decides hacer lo correcto, você vai fazer também. vas a hacer también, Porque já tem outras pessoas fazendo. porque hay otras personas haciendo. Então ela se assenta Entonces ella se asienta e Marta fica indignada. y Marta se queda indignada. E a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus La Biblia dice que ella se aproxima de Jesús e diz: não te das conta y dice, ¿no te das cuenta que a minha irmã me deixa servir só? que mi hermana me deja servir sola? Diga a ela que me ajude. Dígala, dice a ella que me ayude. Então, algumas coisas que nós precisamos notar. Algunas cosas que necesitamos aprender a notar. Marta está cheia de boas intenções. Marta está llena de buenas intenciones. Marta está servindo a Jesus, Marta está sirviendo a Jesús. mas quando quis falar com ele, Pero cuando quiso hablar con él, teve que se aproximar, tuvo que se aproximar. porque servia a Jesus Porque servir a Jesús, longe dele. lejos de él, E assim são, así son a maioria dos crentes. la mayoría de los creyentes. Servem a Jesus, Sirven a Jesús, mas estão muito longe dele. pero están muy lejos de él. Jesus disse: Jesús dijo, Marta, 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 você está atarefada, estás atareada, sobrecarregada, sobrecargada, afadigada afadigada. em muitos serviços. Hay mucho que hacer, Em muitos serviços. hay muchos servicios, Mas só uma coisa é necessária. pero solo una cosa se es necesaria. Não dois, No dos, nem três. ni tres, Só uma. solo una. Conhecer Conocer a vontade la voluntad de Deus. de Dios. Você pode fazer 1000 coisas para Deus Puedes hacer 1000 cosas para Dios e não ter nenhum tipo de recompensa. y no haber ningún tipo de recompensa, Simplesmente porque Ele não te pediu. simplemente porque Él no te pidió. Sabe como são os crentes? ¿Sabes cómo son los creyentes? Eles acordam Ellos despiertan e decidem fazer alguma coisa para Deus. y deciden hacer algo para Dios. É como se eu acordasse hoje Es como si yo despertara hoy e dissesse: Francisco, y decir, Francisco, comprei um terreno para você lá em Cancún te compré un terreno allá en Cancún e construí para você uma casa na frente da praia. y te construí una casa enfrente a la playa. E coloquei lá uma piscina Puse una piscina e coloquei lá assim muro bem y grande, puse un amurallado grande, uma praia particular para una você. playa particular para ti. Agora eu quero que você me pague $2 milhões por Ahora essa yo casa. quiero que me pagues $2 millones por esta casa. O que ele vai me dizer? ¿Qué él me va a decir? Não te pedi. No te pedí. É a mesma coisa que Deus vai dizer para os crentes Es lo mismo que Dios va a decir a los no creyentes. tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Eu te pedi, Yo te pedí, te recompenso te recompenso pelo que te pedi. por lo que te pedí. Então nós não podemos acordar e decidir que vamos fazer coisas para Deus. Entonces tenemos que acordar. Não podemos No podemos acordar. acordar y decidir lo que vamos a hacer para Dios. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. Nosotros necesitamos tener una palabra de Deus Dios. precisa dizer: Dios necesita decir, faça isso. hagan esto. E por mais simples que pareça, Por más simple que parezca, trará uma grande recompensa. traerá una gran recompensa. Porque não se trata de quanto eu faço, Porque no se trata de cuánto yo hago. se trata de fazer o que Ele quer.
Se trata de hacer lo que Él quiere. Mas eu não posso fazer o que Ele quer Pero no puedo hacer lo que Él quiere se eu não estou em Cristo. si no estoy en Cristo. Já que Ele só fala em Cristo. Porque Él solo habla en Cristo. Então Jesus diz, qualquer que venha a mim, Entonces Jesús dice, cualquier que venga a mí, ouve as minhas palavras. oye mis Ou palabras. seja, se eu estou introduzido nele, O sea, si yo estoy introducido en Él, posso ouvir suas palavras. puedo escuchar sus E palabras. se eu posso ouvir suas Y palavras, si puedo oír o escuchar sus palabras, eu posso deixar de fazer para Ele yo puedo dejar de hacer para Él e posso fazer com y Ele. puedo hacer con Él. Então, levante a sua mão para o céu. Levante su mano al cielo. Levanta assim, balança ela, eu quero profetizar. Si balanza su mano, yo quiero Que profetizar você estará envolvido que tú estarás nos involucrado negócios de seu pai. en los negocios de tu Padre. Eu quero profetizar. Yo quiero Você profetizar. não vai estar mais envolvido nas coisas que são da tua vontade. Tú no vas a estar más involucrado en las cosas que son de tu voluntad, Mas você vai estar envolvido nos negócios do teu pai. pero vas a estar involucrado en los negocios de tu Padre. Quando Jesus tinha 12 anos, Cuando Jesús tenía 12 años, eles foram até Jerusalém, ellos fueron a Jerusalén a uma das 3 festas anuais, a una de las 3 fiestas anuales, como a Bíblia mandava, como la Biblia mandaba. segundo a lei. Según la ley, E Jesus tinha 12 anos. Jesús tenía 12 años. Sua família foi embora Su familia fue afuera e ele ficou aí. y él se quedó ahí. 3 dias depois eles voltam. 3 días después ellos regresan. Sua mãe está desesperada. Su mamá está desesperada. Muitas pessoas até pensam que Jesus nem era um filho tão bom assim, Muchas personas piensan que Jesús ni era un hijo tan bueno así, porque ficou para trás, deixou sua mãe preocupada. porque pues se quedó atrás, dejó su mamá preocupada. Mas quando eles voltam, Pero cuando regresan, a mãe diz: su mamá dice, o que foi que você está fazendo? O que você está fazendo? ¿qué estás haciendo? E ele diz: por que me pergunta isso? Y él dice, ¿por qué me preguntas Se esto? você já sabe Si tú ya sabes que eu estaria envolvido que yo estaría involucrado nos negócios do meu pai. en los negocios de mi Padre. Eita, Deus. Deus tem negócios Dios tiene negocios na terra. en la E tierra. nós precisamos estar envolvidos Y nosotros necesitamos estar nos involucrados negócios de Deus. en los negocios de Dios. Mas para que você possa se envolver com os negócios de Deus, Pero para que pueda involucrarse en los negocios de Dios, você precisa estar em Cristo, necesita estar en Cristo, ouvir a Cristo. escuchar a Cristo. Então você vai fazer com Ele Entonces vas a hacer con Él e não mais para Ele. y no más para Él. E o texto seguinte diz, Y el texto siguiente o dice, verso 48, versículo ele 48, diz: vou assemelhar este homem. es Lucas 10, 48. Não. Ah, Lucas 6, Lucas. 48. Lucas 6, 48. Ah, verá. Capítulo 6, verso 48. Ok. Semejante el hombre que al que edificaron una casa. Ok, Jesus disse: eu vou assemelhar esse homem Jesús dice, yo voy a asemejar a este hombre a um homem que edificou uma casa. a un hombre que edificó una casa. Então veja, o que nós fazemos para Deus Ahora vea, lo que hacemos para Dios é diferente do que fazemos com Deus. es distinto de lo que hacemos con Dios. Tudo que fazemos para Deus Todo lo que hacemos para Dios chama conquista. se llama conquista. Tudo que fazemos com Deus Todo lo que hacemos con Dios chama edificação. se llama edificación. Pegou? ¿Agarraste ahí? Conquista es diferente de edificación. Então ele diz: vou assemelhar este homem. Entonces dice, voy a asemejar a este hombre. Qual homem? ¿Cuál hombre? O que veio a mim, El que vino a mí, escutou minhas palavras escuchó mis palabras e hace comigo. y hace conmigo. Assemelhar-lo-ei Voy a ser semejante a um homem a un hombre que edificou uma casa que edificó una casa e cavou. y cavó. Veja, no primeiro momento, Vea, en el primer momento falamos de 3 passos: hablamos de 3 pasos. ir a Cristo, Ir a Cristo, ouvir a Cristo escuchar a Cristo e fazer com Cristo. y hacer con Cristo. Agora falamos de 3 níveis. Ahora hablamos de 3 niveles. O primeiro é cavar. El primero es cavar. O que significa cavar? ¿Qué significa cavar? Sair da superfície. Salir de la superficie. A igreja precisa cavar. La iglesia necesita cavar. Precisamos sair daquilo que é superficial. Necesitamos salir de lo que es superficial. Precisamos cavar. Necesitamos cavar. Quando nós cavamos, Cuando nosotros cavamos, nós removemos nosotros removemos tudo que é demais. todo lo que es de más. Cavar significa Cavar significa retirar aquilo que está sobrando, lo que está sobrando, aquilo que é demais, lo que es de más, aquilo que não serve. lo que nos sirve.
para o nosso propósito. para nuestro propósito. Cavar significa Cavar significa romper com raízes. romper con raíces. Quando nós cavamos, Que nosotros cavamos. quando nós cavamos, Cuando nosotros cavamos, nós cortamos raízes. cortamos raíces. Raízes do pecado, Raíces del pecado, da religiosidade, la da religiosidad, tradição. la tradición. E assim vamos alcançando. Y así vamos alcanzando Profundidade. O profundidad. que o verso 48 diz? El versículo 48 dice: Vou assemelhar este homem voy a asemejar a este hombre, a um homem que edificou uma casa. a un hombre que edificó una casa. E primeiro cavou, El primer cavó e depois, y después bem fundo. ahondó. E E- em grego isso quer dizer, En griego quiere decir alcançou profundidade. alcanzó profundidad. Então, o Entonces, primeiro passo é cavar. el primer paso es cavar. O segundo é ser profundo. El segundo es ser profundo, ahondar. Não temos mais tempo. No tenemos más tiempo. Portunhol, vê? De sermos raso. De sermos rasos. No século 21, En el siglo XXI, a igreja não pode mais ser rasa. la iglesia no puede ser más rasa. A igreja do futuro La iglesia del futuro não pode ser mais rasa. no puede ser más A rasa. igreja está tão lenta La iglesia está tan lenta que nós pensamos que os nossos filhos, que nos pensamos que nuestros hijos, que são igreja hoje, que son iglesia hoy, são a igreja de amanhã. son la iglesia de mañana. A igreja de amanhã La iglesia de mañana são os filhos dos seus filhos son los hijos de tus hijos que ainda não nasceram. que aún no nacieron. Os que já nasceram Si ya nacieron, são a igreja agora. son la iglesia de ahora. Sí. Sí. Mas a igreja está tão lenta Pero la iglesia está tan lenta, que ela não consegue ver gerações futuras. pero que no logra ver generaciones futuras. Se eu prego para você, Si yo predico aquí para usted, a minha pregação não serve para nada. mi predicación no sirve para nada. A minha pregação Mi predicación não é para você, no es para ti, é para os filhos de Lorenzo. es para los hijos de Lorenzo, su hijo. A igreja nunca La iglesia nunca operou operó olhando para trás. mirando hacia atrás. A igreja sempre operou La iglesia siempre operó olhando para o futuro. mirando hacia el futuro. Jesus falava Jesús hablaba do futuro de uma forma tão convincente del futuro de una forma tan que convincente parecia presente. que parecía presente. Oh Dios. Nasceu até teologia sobre isso. Nasceu até teologia sobre isso. Nació hasta teología sobre esto. Escatologia Escatología preterista. preterista. Quer dizer, já veio o futuro a hora. Yo veo el futuro ahora. Então tem a escatologia futurista. A escatología futurista São os que esperam que Jesus venha. son los que esperan que Jesús venga. Os preteristas Los preteristas acreditam que ele já veio. creen que él ya vino. Sí. Falar do futuro Hablar del futuro agora, ahora, como se estivéssemos vivendo ele agora. como si estuviéramos viviendo él ahora. Porque estamos. Porque estamos. Somos a igreja. Somos la iglesia. Vivemos no Espírito. Vivimos en el E Espíritu. no Espírito o tempo não significa nada. En el Espíritu el tiempo no significa nada. Eu tenho que parar. Yo tengo que parar. A verdade é que eu queria ficar aqui até amanhã. La verdad es que yo quería aquí estar hasta mañana, Mas tenho que parar. pero tengo que parar. E quero parar dizendo isso aqui. Quiero parar con esto, terminar con esto. Quando ele alcançou profundidade, Cuando él alcanzó profundidad, ele não construiu um alicerce. él no construyó un alicerce. Ele colocou um alicerce. Él puso un alicerce, un fundamento. Esse fundamento Este fundamento não somos nós que fazemos. no somos nosotros que hacemos. Na verdade, ele que nos fez. La verdad, él que nos hizo. Mas ele só pode ser colocado Pero él solo puede ser puesto em lugares profundos. en lugares profundos. Então diz que ele cavou, Entonces dice que cavó, primeiro nível. primer nivel, Aprofundou, ahondó, segundo nível. segundo nivel, E colocou o alicerce. y puso fundamento. E o alicerce é Cristo. El alicerce es Cristo, el fundamento es Cristo. E Paulo diz Y Pablo dice que nós que nosotros edificamos sobre um alicerce sobre un alicerce que já foi posto que ya fue puesto pelos apóstolos por los e apóstoles pelos profetas. y por los E profetas, que não há necessidade de outro y fundamento. que no hay necesidad de otro E o fundamento. fundamento é Cristo. El fundamento es Cristo. Tudo que fazemos, Todo que hacemos, fazemos em Cristo. hacemos en Cristo. 3 coisas que a igreja precisa voltar a entender. 3 cosas que la iglesia necesita regresar a entender. Cristo está em mim. Cristo está en mí.
E a partir do momento que Ele está em mim, Y a partir del momento que Él está en ti, Ele me introduz nele mesmo. Él nos introduce en Él mismo. Então, não só Ele está em mim, Entonces no solamente Él está en mí, como eu estou nele. como yo estoy en Él. E eu não só estou nele. Y no solamente estoy en Él. Se eu sou igreja, Si soy iglesia, Ele está em mim, Él está en mí, eu estou nele, yo estoy en Él e nele eu vivo. y en Él yo vivo. En Él yo vivo. En Él Eu vivo vivimos. em Cristo. Yo vivo en Cristo. Nós falamos, Nosotros decimos, mas nem sempre temos a consciência. pero ni siempre tenemos la conciencia. Porque se soubéssemos, Porque si nosotros tengamos la conciencia, se soubéssemos de forma consciente si supiéramos de manera consciente que vivemos em Cristo que vivimos en Cristo e que tudo que fazemos, y que todo que hacemos fazemos em Cristo, en Cristo, que tudo que falamos, y todo que hablamos falamos em Cristo, hablamos en que Cristo, tudo que pensamos, todo que pensamos pensamos em Cristo. pensamos en Cristo. Eu estou até arrepiado. Yo estoy hasta puse la perchina, Porque eu penso porque yo pienso, que quanto mais dessa consciência eu tenho, cuanto más de esta conciencia yo tengo, mais eu vivo a vida de Deus e não a minha. más vivo la vida de Dios y no la mía. Porque a morte que eu carrego Porque la muerte que yo cargo não é compatível com a vida que Ele carrega. no es compatible con la vida que Él carga. A morte e a vida La muerte y la vida não podem compartilhar o mesmo ambiente. no pueden compartir el mismo ambiente. Deus disse: Dios dice, você nunca vai misturar nunca vas a mezclar a carne da cabra, do cabrito, la carne del cabrito com o leite da sua cria. con el leche de su cría. Porque na Bíblia leite é vida Porque en la Biblia leche es vida e carne é morte. y carne es muerte. E a morte e a vida Y la muerte es la vida. não podem se misturar. No puede mezclarse. Quando Adão pecou no jardim, Cuando Adán pecó en el jardín, a morte entrou nele, la muerte entró en él. mas a vida no jardim Pero la vida del jardín era tão abundante era tan que abundante expulsou a morte que que estava lá. expulsó a la muerte que estaba allá. E aí Adão foi expulso Y entonces Adán fue expulso do ecossistema de vida de Deus, del ecosistema de vida de Dios. porque a morte entrou nele. Porque la muerte entró en E él. a morte e a vida não podem compartilhar o Y la mesmo muerte y lugar. vida no puede compartir el mismo. Aonde há vida, Donde hay vida, não pode haver morte. no puede haber muerte. Porque a vida Porque la vida expulsa a morte. expulsa la muerte. Se a vida de Cristo Si la vida de Cristo está em mim, está en mí, a morte que está em mim tem que ir embora. la muerte que está en mí hay de irse. Se eu estou em Cristo, Si yo estoy en Cristo, eu habito na vida. yo habito en la E a vida, morte que está em y mim la muerte que está en mí não pode resistir a essa no puede vida. resistir a esta vida. É disso que nós estamos Es falando. de esto que estamos hablando. Nós estamos falando Nosotros estamos de hablando viver na vida de Deus, de vivir en la vida de Dios, não de viver em uma religião, no de vivir en una não religión, de viver em doutrinas, no vivir en una não de doctrina, viver em costumes, no vivir en não de costumbres, viver em tradição, no vivir de tradição, de tradición, mas viver em uma vida pero vivir en una vida que jorra para a vida. que abunda vida. Oh, aleluya. Está na vida de Deus. Estar en la vida de Dios. Amém. Amén. Amén. Eu preciso te dar só mais uma palavra. Necesito darte una palabra más. Uma palavra profética. Y una palabra profética. Eu quero que essa manhã seja profética na sua vida. Yo quiero que esta mañana sea profética en tu vida. Eu não estou lançando palavras ao vento. Yo estoy lanzando palabras, no estoy lanzando palabras al viento. Eu não sou um pregador No soy un que predicador veio pregar que vengo a predicar atrás de ofertas, atrás de ou ofrenda. qualquer coisa assim. Yo no necesito cosas así. Escute bem. Escucha bien. Quero ser uma voz profética na tua vida. Quiero ser una voz profética en tu vida en esta mañana. Para profetizar Quiero profetizar e declarar y declarar que a morte que la não muerte tem lugar em você. no tiene lugar en Não tem ti. parte contigo. Oh, Não tem parte la contigo. muerte no tiene parte contigo. Nem herança em tudo que você é. Y no hay heredad en todo lo que es.
Eu declaro Yo declaro vida de Deus vida de Dios fluindo em você, fluyendo en ti, fluindo na igreja. fluyendo en la iglesia. Nós somos a igreja. Nosotros somos la E a iglesia. vida de Deus Y la vida de Dios precisa fluir nessa casa. necesita fluir en esta casa. Casa! Casa. Escute a voz do Senhor Deus, Escucha la voz del Señor Dios, do Pai do Padre, de Cristo el Jesus, Padre de Cristo Jesús, nosso Senhor. nuestro Señor. Ouça, Oh, escuche, assim diz o Senhor, así dice el Señor, a vida la vida de Cristo, de Cristo, seu Filho su Hijo unigênito, unigénito, está em nós está en e será nosotros, derramada de nós, será derramada en nosotros, manará de nós, llorará de nosotros como leite e mel. como leche y miel. Leite e mel Leche y miel são os dois únicos alimentos citados na Bíblia son los dos únicos alimentos que la Biblia dice que não provém da morte. que no proviene de la muerte. Qualquer alimento Cualquier otro alimento de origem animal de origen animal ou de origem vegetal o de origen vegetal provém da morte, proviene de muerte, do animal ou do vegetal. de animal o vegetal. Mas o leite e o mel Pero leche y miel vem da vida viene de la vida para a vida. para vida. Por isso Deus disse a Abraão: Por eso Dios dice a Abraham, te levarei para uma terra te llevaré a una que tierra emana leite e mel. que emana leche y miel. Deus não disse Dios no dice que o leite e o mel o leche y miel manaria da terra. manaría de la tierra. E Deus disse que manaria na terra. Y Dios dice que saldría de la tierra. Não, Não. Deus não disse Dios no dice, no que o dijo leite e o mel que leche y miel sairia da terra. saldría de la tierra. Diz que manaria Dice que na manaría rojar, terra. sí, nacería de la tierra. Sí. Não, de novo, Deus não dijo. De novo, De novo. Deus não dijo Dios no dijo que o leite e o mel que o leche y miel emanaría, sí, nacería, fluiría, fluiria sí, de la terra. de la tierra. Dijo, Dijo. te levarei a uma terra Te llevaré a una tierra donde manará, donde fluirá fluirá leite e mel, leche y miel, não da terra no de la tierra de Abraão. de Abraham. A vida que Deus pôs em Abraão La vida que Dios pone en Abraham gerou vida em Canaã. generó vida en Canaán. Entenda isso. Entienda esto. Deus te leva Dios te lleva para um lugar para un lugar de morte de muerte para que você seja vida. para que tú seas la vida A partir da vida que Ele colocou em a você. partir de la vida que Él depositó en ti. Há em você Hay en ti, uma vida hay una vida com poder con de poder transformar desertos em jardins. para transformar desiertos en jardines. Oh, E para isso você precisa só de uma coisa: para eso necesitas solo una cosa: sair do governo del gobierno de um falso Deus de un falso Dios chamado necessidade llamado necesidad e viver na vida de Deus. y vivir en la vida de Dios. A igreja se move por necessidade. La iglesia se mueve por A necesidad. igreja ora por La necessidade. iglesia ora por A necesidad. igreja jejua por La necessidade. iglesia ayuna por necesidad. É a necessidade que diz Es la necesidad que se dice você ora ou não ora. que usted ora o no ora. Se quanto tempo você ora. ¿Cuánto tiempo oras? Se você jejua ou não jejua. Si ayunas o no Quanto ayunas. tempo você jejua. ¿Cuánto tiempo ayunas? Tudo isso quem determina Todo esto determina. é a necessidade. Es la necesidad. Mas quando nós vivemos na vida de Deus, Pero cuando vivimos en la vida de não Dios, temos mais necessidade. no tenemos más necesidad. E eu encerro essa manhã. Ah, Eu encerro essa manhã yo cierro esto mañana mostrando um texto de Hebreus 5. mostrando el texto de Hebreos 6. 5. 6:5 não, de Hebreus 5. Hebreos 5, Que diz que Jesus que dice Jesús aprendeu aprendió a obediência a obedecer pelas coisas que sofreu. por las cosas que sufrió. Escute bem, Jesus Escuche bien, Jesús teve que aprender a obedecer a Deus tuvo que aprender a obedecer a Dios pelas coisas que sofreu. por las cosas que sufrió. E a Bíblia diz Y la Biblia dice, que com forte clamor e lágrimas con fuerte clamor y lágrimas, ofereceu a Deus orações e súplicas. ofreció a Dios oraciones y súplicas. Veja como é a vida Mira cómo es la vida de alguém que não vive debaixo da necessidade. de alguien que no vive bajo las necesidades. Suas orações Sus oraciones não são pedidos, petições, no son peticiones, são ofertas. son ofertas. A Bíblia diz que ele ofereceu.
La Biblia dice que Él ofreció, não pediu, no pidió, porque não vive governado pela necessidade. porque no vivía gobernado por la necesidad. Quem vive governado pela necessidade, Quien vive gobernado por la necesidad, vive no tempo vive en el tiempo e não na eternidade. y no en la E eternidad. a igreja de Cristo, La iglesia de Cristo, apesar de estar no tempo, a pesar de estar en el tiempo, vive na eternidade. vivimos en la eternidad. A necessidade La necesidad não pode ser um Deus na sua vida. no puede ser un Dios en tu vida. Deus te bendiga. Dios te bendiga. Oh, aleluyas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, no nome de Jesus, oramos por cada pessoa, cada família. Cierra sus ojos un minuto. Oramos por todos que estamos aquí. Sembramos esta palabra en los corazones, no solamente de manera natural, pero de manera eterna. Y hoy decidimos dejar la muerte y vivir la vida. Dejar lo natural y cambiarlo por el eterno. Dejar lo simple y ir contigo, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Oh Deus, remueve toda muerte de este lugar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Te damos graças, Padre. Te damos graças, mil graças. A veces tú estás aquí y te diste cuenta que no está en Él. Cierra los ojos, baja la cabeza. Te diste cuenta que no estás en Él. Y este es el momento para que tú te decidas. Y Él está tocando la puerta de tu corazón. Tal vez tú pensabas que estaba en Él, pero hoy te das cuenta que no estaba, que no está en Él. Y si tú eres esta persona, hoy es tu día. Llegó tu día y Él está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú no estás seguro para dónde vas después que te mueres, o que tienes miedo a la muerte, hoy es tu día. Yo te voy a pedir solamente que lo invite a que sea Señor de su vida, diciendo estas palabras: Señor Jesús, hoy yo te hago mi único Señor y mi único Salvador. Yo creo que moriste por mí, resucitaste, y hoy decido entrar en ti, ser contigo uno, y tú eres uno conmigo en mi espíritu. Ya no soy mío, fui comprado por sangre y hoy pertenezco a ti. Te quiero conocer, Señor, como un Dios, mi único Dios y mi único Salvador. Tal vez tú estés aquí por primera vez y hiciste esta oración, o no te sentías seguro y hiciste esta oración por primera vez. Yo te quiero pedir que al final hay un lugar aquí donde está esta hermana, que queremos te regalar algo. Queremos te regalar algo. Si hiciste esta oración por primera vez, queremos regalarte algo. Amén. Ya estamos terminando. Amados, el Señor ha sido bueno, porque las puertas serán abiertas. Este lugar aquí nos apareció y Dios puso. Y el sonido estamos estrenando hoy, ¿sí o no, Edgar? La caja. Y como les comento, Dios nos ha dado amigos y nos ha dado un llamado. Que tú puedas vivir tu potencial en Cristo y que tu casa sea tu primera iglesia. Para nosotros el domingo es importante, nos congregamos. Pero más importante es que tu casa sea tu primera iglesia. Y entonces nos reunimos de manera presencial, ¿sí? Una vez al mes aquí en Coajimalpa. El 10 de octubre vamos a estar aquí en Coajimalpa. El 31 vamos a estar en Cuernavaca. Pero todos los domingos estamos online. Pero vean por qué no nos reunimos todos los domingos. Porque todavía no tenemos equipo. No tenemos un equipo para poder servirlos. Yo sé que aquí hay gente de Cuernavaca. ¿Dónde están los de Cuernavaca que vinieron? Gracias a Dios por sus vidas. Aquí están los del sur, de la República de Tláhuac. Aleluyas. Y Dios está haciendo así. Así también está la gente online que nos está viendo por Zoom. Bendiciones a todos los que nos acompañan ahí de Cuernavaca. Y todos los miércoles nosotros estamos dando un entrenamiento. Acabamos de terminar el libro de 1 Pedro. Además, los desafíos yo copié del pastor.
Porque Él hace los desafíos de lunes a miércoles y reúne 8,000 gentes, 10,000 gentes. Y es una inspiración de Dios para nosotros. Yo quería saber quién nos visita por primera vez el día de hoy. Levanta su mano.